é um livro maravilhoso, delicioso de ler, vale muito a pena, mas um trecho que me espantou, por não conhecer a história, por ignorância minha, mas que é muito disso que você está falando, é quando você fala que no primeiro Congresso Universal de Raça, o Brasil, representado por João Batista de Lacerda e Edgar Roquete Pinto, né, famoso Roquete Pinto, o Brasil apresentou um projeto para extinguir a presença física, cultural e simbólica dos negros em até 100 anos. Sim. Isso em 1911. Sim, da Conferência Universal das Raças que aconteceu em Londres. Isso, eu queria que você, professor, falasse um pouco disso e já emendasse, né? Eu acho que acabam se confundindo os temas. Isso é muito do pensamento da época, né? Um pensamento retrógrado, mas a importância da FNB, né? A Frente Brasileira, Frente Negra Brasileira. Frente Negra Brasileira, que foi os grandes investidores da Casa Verde, que compraram os lotes da Casa Verde. Então, esse fato absurdo e a importância da FNB no Brasil e no contexto dela. Sim, é muito bom você trazer isso, porque é fundamental que a gente conheça a nossa história. Né? Conhecendo a nossa história, a gente fica com muito mais elementos para poder ampliar o debate e colocar aí na mesa essas reflexões para que a gente possa entender que o racismo estrutural, racismo sistêmico, ele não pode, em hipótese alguma, avançar para além do que ele já avançou. Né? É importante que conheçamos nossa história para poder entender que se não fosse, e é muito, muito interessante, porque é uma frase que eu escutei de uma intelectual importante, que é a Sueli Carneiro, que ela sempre traz esses pensamentos, né, em uma das suas palestras, que é o seguinte, né, existe uma África sem um Brasil, mas não existiria um Brasil sem uma África. Ponto. E aí eu compreender que os 386 anos de escravização de africanos foi vital para poder entender o Brasil que nós temos hoje, o Brasil contemporâneo. E aí, quando houve o processo todo da abolição, em 13 de maio de 1888, aí o professor Clóvis Moura, que fica aqui também a indicação para lerem, Clóvis Moura, muito, sem moderação, ele vai trazer dentro dos seus estudos, tem um livro dele que é bem interessante chamado O Negro, de Bons Escravos a Maus Cidadãos, com uma interrogação no final. Ele vai trazer, num contexto geral, uma discussão muito interessante sobre o que ocorreu antes do 13 de maio e depois do 13 de maio. Né? Antes do 13 de maio, a população preta escravizada era sujeito ativo da economia brasileira, ou seja, mesmo na condição de cativos e cativas, eles trabalhavam numa perspectiva do desenvolvimento econômico do país. Foram as tecnologias e a força do trabalho e o conhecimento empírico dos africanos que produziram a riqueza do país. Né? E aí você tem uma discussão muito interessante que não é o dia 13 de maio de 1888. Esse não é o dia da população negra. O dia fatídico da população negra é o dia 14 de maio de 1888. É um dia depois da abolição, que essa população é largada à própria sorte, sem nenhuma política de reparo sobre os quase 400 anos de exploração dessa mão de obra, sem nenhum tipo de política de inclusão na educação, na saúde, na educação. Já falei, mas a educação é tão importante que a gente repete mais uma vez, a educação, a questão de moradia, a questão da reforma agrária, todo esse processo que ocorreu antes da abolição, a lei de terras de 1851, que já foi loteada para não, já prevê a abolição, que não queriam lotear terras roubadas dos povos originários que aqui já estavam. Várias leis foram criadas antes e pós-abolição, que impediu a população negra de ser incluída na estrutura social no projeto de nação. Quando você tem a virada, então, de 1888, você já tem uma série de leis. 1890, por exemplo, depois do primeiro golpe militar que nós tivemos no país, que foi a Proclamação da República de 1889, a primeira lei que se instalou em 1890 foi o Decreto 847, que versa sobre os capoeiras e vadios. Quem eram as populações que estavam nas ruas, sem endereço, sem trabalho fixo, nessa ideia de vadiagem? Era a população pós-abolida, que encarcerou, que inaugurou nesse decreto 847, em 1890, o encarceramento em massa que existe até hoje. A maior parte da população, o Brasil é o terceiro país no mundo que mais encarcera jovens negros, desde esse processo pós-abolição.